Vamos dar início agora à aula. É, Hoje a gente vai abordar o tema infecções do trato respiratório, né, com enfoque em patógenos bacterianos do trato respiratório inferior. Inicialmente a gente vai fazer alguns comentários sobre o trato respiratório e mecanismos de defesa, para depois falar especificamente das doenças infecciosas que acometem todo o trato respiratório, dando enfoque no trato respiratório inferior. Meu nome é Felipe Piedade Gonçalves Neves, eu sou professor de bacteriologia do Departamento de Microbiologia e Parasitologia do Instituto Biomédico da Universidade Federal Fluminense e sou vinculado ao programa de pós-graduação em Microbiologia e Parasitologia Aplicadas da UF. Bom, o trato respiratório humano ele é dividido em trato respiratório superior e trato respiratório inferior, né? O trato respiratório superior compreende a cavidade nasal, a faringe, a laringe, a parte superior da traqueia, que fica fora da cavidade torácica, né? E a gente também pode incluir aí no trato respiratório superior os anexos, né? Os seios paranasais, né? E a orelha média, né? Porque existe uma comunicação muito próxima entre esses sítios. Já o trato respiratório inferior, ele é composto por todos os órgãos que ficam dentro da cavidade torácica, né, todos os sítios que ficam dentro da cavidade torácica, incluem então a parte inferior da traqueia, né, os brônquios, os bronquíolos e as suas terminações, né, os alvéolos, e aí esses já compreendem, eles já estão dentro do pulmão. Né? Existem vários mecanismos de defesa contra agentes infecciosos do trato respiratório, né, tanto no trato respiratório superior quanto no trato respiratório inferior. A gente pode destacar aqui alguns deles. Então, na cavidade nasal, a gente já tem os pelos que ajudam a filtrar qualquer material particulado que entre pelas vias aéreas. A gente tem toda a estrutura anatômica que é extremamente tortuosa, não é um tubo reto que leva o ar até o pulmão. Na verdade, existem muitas reentrâncias, muitas curvas, então um caminho extremamente tortuoso que já dificulta o acesso ao trato respiratório inferior. Né? A gente tem aí alguns mecanismos de expulsão, né, ativa de qualquer agente que irrite o trato respiratório. Né? Então, a tosse é um importante mecanismo de defesa. Né? Então, a gente está falando aí de imunidade inata, né? Os pelos, a estrutura anatômica tortuosa, né? O mecanismo de tosse, tudo isso expulsa de forma inespecífica qualquer agente que tenha irritado ou evite a entrada desses agentes, né, no trato respiratório. Né? A gente tem também o malte, não sei se vocês já ouviram falar de malte, mas o malte é o tecido linfóide associado à mucosa, e a gente encontra tecido linfóide associado a várias mucosas, tem no trato respiratório, né, tem no trato gastrointestinal. O malte do trato respiratório é chamado de BALT, né, tecido linfóide associado aos brônquios. Então, é uma região que tem muitas células de defesa, linfócitos B, linfócitos T, né, e fagócitos, que ficam logo abaixo ali da mucosa e protegem contra a invasão de agentes infecciosos. Né? O MALT, né, o BALT, na verdade, é um órgão linfóide secundário. Okay? No epitélio respiratório, a gente encontra aí as junções íntimas entre as células, né, um outro mecanismo que impede a entrada de agentes infecciosos. A gente tem aí os cílios e o batimento ciliar, né, a camada de muco, né, então o muco e os cílios, eles fazem um processo de eliminação de micro-organismos, que é conhecido como clearance mucociliar, né, então nada mais é do que o batimento mucociliar para se ligar, o muco se liga a agentes infecciosos, né, e esse batimento mucociliar, ele expulsa os agentes, tá? No muco a gente encontra a lisozima, né, que é uma enzima que é capaz de degradar a parede celular bacteriana. A gente encontra imunoglobulina A secretória, um anticorpo de mucosa, né? E a gente encontra também lactoferrina, né, uma substância que tem alta afinidade por ferro, e o ferro é um importante cofator para crescimento de micro-organismos, né, para o metabolismo da célula, e a lactoferrina se liga com grande afinidade ao ferro, limitando
né, a oferta de ferro para os micro-organismos, ok? Chegando lá no fundo, lá no epitélio do trato respiratório inferior, a gente chega lá nos sacos alveolares, que tem lá na sua membrana os alvéolos, onde ocorrem as trocas gasosas. A gente encontra os macrófagos alveolares, que vão fazer a fagocitose, né, e também vão coordenar, obviamente, uma resposta imune contra qualquer agente que chegue lá nesse sítio, e algumas proteínas surfactantes que podem funcionar como opsoninas, ou seja, facilitando a fagocitose, e também podem atuar na ativação de macrófagos, ok? Vários fatores podem ocasionar uma disfunção, né, um desbalanço das funções de defesa, né, do trato respiratório. Então, fatores clássicos aí a gente pode destacar, né, o tabagismo, né, o consumo de álcool, de drogas, né, o imunocomprometimento, seja por conta de medicamentos, idade, né, e também doenças de base, ok? Aqui, então, a gente destaca aí os principais doenças infecciosas do trato respiratório, né? Procurei dividir aqui em relação ao sítio. Então, do lado esquerdo, a gente encontra as infecções do trato respiratório superior, né? E do lado direito, a gente encontra as infecções do trato respiratório inferior, tá? No meio, a gente tem aquelas infecções que acometem um pedaço de cada, né? Podem acometer tanto o superior quanto o inferior, né? As infecções do trato respiratório superior também são conhecidas como IVAs, infecções das vias aéreas superiores, né? A gente destaca aqui o resfriado comum, a rinite, né, a rinocinusite, né, que é chamada ainda muito de sinusite, otite média aguda e mastoidite, né, que são infecções aqui nos anexos do trato respiratório superior, a faringite, a difteria, a epiglotite e a laringite, né? Com relação àquelas do trato respiratório inferior, temos traqueite, bronquite, bronquiolite, pneumonia, e aí depois infecções pulmonares, né? Pneumonia, abscesso pulmonar e tuberculose, a tuberculose pulmonar, lembrando que tuberculose pode acometer, né, diferentes órgãos, tá? E que pegam sítios que fazem parte tanto do trato respiratório inferior quanto respiratório superior, né, superior e inferior. A gente tem croup, coqueluche e a gripe, né, que é muito comum no trato respiratório superior, mas que pode descer, né, e também causar pneumonia, né? Então, influenza, o agente causal da gripe, ele pode causar infecções tanto no trato respiratório superior quanto no trato respiratório inferior, né? Então, destacar algumas dessas infecções muito rapidamente, né, começando no trato respiratório superior, né, na cavidade nasal, a gente pode ter aí o resfriado comum e a rinite, né? É muito difícil diferenciar essas infecções. O resfriado comum, ele acomete aí a cavidade nasal, é uma infecção das vias aéreas superiores muito comum, e o principal agente etiológico, né, é o rinovírus, né? Da mesma forma, a rinite também tem uma inflamação da mucosa nasal, ela pode ter uma etiologia infecciosa, mas muitas vezes ela é alérgica, tá? Quando infecciosa, os vírus respiratórios, os mesmos que causam resfriado, são mais comuns, né? Assim como os mesmos vírus que causam a faringite ou a faringotonsilite, né? Que é aquela famosa infecção de garganta, tá? Antigamente essa doença era chamada de amidalite, ainda é muito conhecida como amidalite, mas as amígdalas não têm esse nome já há bastante tempo, o nome, né, correto delas é tonsilas, né? Então a gente tem aí a faringite ou faringotonsilite, né? É uma infecção bem aguda, dolorosa normalmente, né, que acomete a mucosa da faringe, das tonsilas, que tem como agentes virais os principais causadores, né? Mas, e esses agentes virais também são os mais comuns causadores de rinite, né? Então tem rinovírus, adenovírus, coronavírus, Epstein-Barr, herpes simples, parainfluenza, o vírus da gripe, né, influenza, e o vírus Coxsackie, né, e vários outros. Mas quando a gente pensa em faringite bacteriana, aí disparado, a principal bactéria, mais de 90% dos casos, é Streptococcus pyogenes, né? Vocês já tiveram aí aula
agora de piógenes, enfim, a gente não vai entrar muito em detalhe nessas infecções, mas o Streptococcus pyogenes é o principal agente etiológico de faringite bacteriana, né? Outras causas são menos frequentes, então temos aí o gonococo, outros estreptococos beta-hemolíticos, enfim, existem vários agentes. Quando a gente pensa aí nos anexos, nos seios paranasais e na orelha média, a gente tem aí a rinocinusite, muito conhecida como sinusite, né? Essa rinocinusite ela pode ser aguda, ou seja, os sintomas são característicos, bem claros, né? Uma manifestação clássica aguda, né? Com os sintomas ali presentes. Pode ser uma rinocinusite subaguda, em que os sintomas não aparecem, né? Não ficam muito claros. É uma rinocinusite recorrente e uma rinocinusite crônica, né? O que vai diferenciar cada um desses tipos é a questão dos sintomas e o tempo, né, de permanência ou como ocorrem esses sintomas. Tá? As rinossinusites agudas, elas geralmente são virais e provenientes de um resfriado comum, então vai sempre, né, agravando a infecção respiratória, né, e apenas 0,5 a 2% das infecções virais do trato respiratório superior, né, principalmente em crianças e adolescentes, é que vão evoluir para uma sinusite bacteriana, né, e aí essa sinusite bacteriana ela tende a ser aguda, tá? Normalmente as rinossinusites bacterianas elas duram mais, os sintomas são mais evidentes e mais graves, e o pneumococo, né, Streptococcus pneumoniae, ele é responsável aí por cerca de 30% das rinossinusites bacterianas, ok? Seguido então por Haemophilus influenza, sem cápsula, né, não tipificável, e Moraxella catarrhalis, né? Então a gente tem aqui do lado direito, né, o esqueminha aqui dos seios paranasais, seios frontais, etimoidais, esfenoidais e maxilares, né? A rinocinusite, ela tem uma dor característica, né, na face, aquela sensação de peso, né, de que alguma coisa está puxando, né? Na verdade, o que acontece é que ocorre uma inflamação grande da mucosa, lembrando, normalmente começa com uma infecção viral, podendo evoluir para uma infecção bacteriana, né? Essa inflamação é, aumenta a liberação de moléculas e a chegada de células que estão na corrente sanguínea, então o ar acaba sendo absorvido pela mucosa, lembrando, os seios paranasais, na verdade, os ossos aqui da face, eles são ossos pneumáticos, né? Eles precisam proteger nossa cabeça, mas eles não podem ser muito pesados. Então, eles são preenchidos com ar, né? E quando você tem uma inflamação da mucosa, né, o ar é absorvido pela corrente sanguínea, né? Existe aquela, né, aumenta a circulação, né, naquela região por conta da inflamação, o ar acaba sendo absorvido pela corrente sanguínea e faz aquela pressão negativa. Isso justifica a dor que a gente sente, né, num primeiro momento, e depois com a proliferação da microbiana, né, e a inflamação aumentando, você começa a ter mais diapedese, entra em infiltrado, mais líquido, e aí essa resposta inflamatória acaba gerando mais mediadores, né, que levam aí ao aumento da dor, ok? E a gente tem aí infecções de outros sítios anexos, como como a orelha média, causando a otite média aguda, e o osso, o processo mastoide aqui, né, esse ossinho aqui atrás da orelha, né, que os micro-organismos que causam a otite média aguda também podem alcançar, causando aí mastoidite, né? Então, o pneumococo, novamente, é o principal agente de otite média aguda e depois de mastoidite. Com relação às infecções ainda da faringe, mas já descendo um pouco mais, já atingindo ali já a laringe, a gente tem a difteria, né? E o principal agente de difteria é Corynebacterium diphtheriae, tá? Que possui a toxina diftérica, né? Então, essa difteria pode acometer vários órgãos. O principal tipo de difteria acomete a faringe, ok? E na faringe a gente observa a presença de uma pseudomembrana, né, branco acinzentada, tá? Essa pseudomembrana ela é formada por uma rede de fibrinas, tem células de defesa, tem as hemácias ali também, né? E próprio micro-organismo. Essa pseudomembrana se forma em resposta à presença da toxina diftérica e ela está ali
para evitar a disseminação do micro-organismo e a disseminação da toxina, né? Porque essa toxina, ela é extremamente letal, né? Existe uma manifestação toxêmica que é o principal problema da difteria, então o ideal é tentar evitar que essa toxina caia na corrente sanguínea, principalmente em grandes concentrações, né? Porque essa toxina tem tropismo por células de vários órgãos, tá? Principalmente o coração, né? Adrenais, vasos sanguíneos. Então o problema da difteria é a questão das manifestações toxêmicas, que vão levar a complicações em vários órgãos, né, incluindo o coração. Destaco aqui que cepas de Corynebacterium diphtheriae que não possuem, não produzam a toxina diftérica, no máximo vão causar uma faringite bacteriana. Okay? Com relação à epiglotite, né, a glote fica ali logo no início da laringe, né, a epiglote vem acima disso. A gente tem aí o principal agente infeccioso, Haemophilus influenza, do tipo B, e a implementação da vacina, né, na década de 1990, a vacina conjugada contra o RIB, né, o Haemophilus influenza do tipo B, eliminou bastante, né, diminuiu bastante o número de casos de infecções por essa bactéria, mas é um importante agente de epigotite. E descendo ali a laringe, né, os agentes etiológicos principais de laringite são o vírus, né, para influenza, e quando a gente pensa em bactérias, são aquelas que vêm ali do trato respiratório superior, Streptococcus, o Corynebacterium diphtheriae, Moraxella catarrhalis e vários outros. E aí já começa a descer cada vez mais, e a gente tem aí a CRUP, né, uma infecção que acomete laringe, traqueia e brônquios, né? Então pode ser chamada de laringotraqueobronquite, né? As causas infecciosas de CRUP podem ser várias e normalmente ocorrem a partir de micro-organismos que estão infectando, né, algum desses sítios, né? Então pode começar por uma laringite viral, né, onde a gente já falou, o vírus para influenza é o principal agente. Ela pode ser uma CRUP diftérica, então a difteria, né, vai descendo e pode acometer, né, esses sítios. Pode ser em decorrência da epiglotite por Haemophilus influenza, né, ou pode ser a partir de uma traqueite causada por bactérias, e aí o principal agente é Staphylococcus aureus, né? Então aqui à direita vocês podem ver na imagem, né, a epiglote e as cordas vocais normais aqui em cima. Em caso de epiglotite, a gente tem aqui, ó, um edema e um inchaço, né, dessa epiglote, né? E aqui na parte inferior vocês conseguem ver aqui uma laringite, as cordas vocais extremamente irritadas, né? Isso caracteriza uma laringite, ok? Falando de coqueluche, rapidamente, a gente tem aí como principal agente Bordetella pertussis, mas também pode ser causada pela Bordetella parapertussis. A coqueluche também afeta aí laringe, traqueia e brônquios, ok? É uma doença bem característica, a principal característica da coqueluche é a tosse, né? Tosse paroxística, enfim, acessos de tosse muito fortes, né? A doença, ela se divide basicamente em 3 estágios, né? Após um período de incubação, em torno ali de uma semana, começa um estágio chamado de catarral, obviamente com esse nome, né? A gente tem como principal característica uma secreção muito forte, né? Muito frequente, então rinorreia, ou seja, coriza, secreção nasal muito forte, né? E sintomas muito semelhantes ao de uma gripe. Então, no primeiro momento, não se suspeita de coqueluche, porque os sintomas são muito semelhantes a uma infecção respiratória viral do trato respiratório superior, né? Essa fase, que é muito semelhante a uma gripe, dura aí em torno de 1 a 2 semanas, e depois a gente entra na fase característica da coqueluche, que é a fase paroxística, que pode evoluir, que pode durar aí de 2 semanas até um mês, né? Nesse momento, nessa fase, a gente tem a tosse característica da doença, né? Em casos mais graves e no auge da doença, o paciente pode ter até 50 paroxismos por dia, ou seja, 50 acessos de tosse por dia, né? São tosses muito fortes que podem gerar complicações no próprio paciente, então, às vezes sangramento, às vezes até protrusão retal, né? Então, é muito
característico, esses acessos de tosse, tá? E depois de 2 semanas a um mês, mais ou menos, nesse período, entra a última fase, que é a fase convalescente, quando o paciente começa a se recuperar, e aí começam a acontecer complicações secundárias, e uma delas pode ser a própria pneumonia, pela Bordetella pertussis ou por agentes secundários, tá? Incluindo vírus e principalmente, né, bactérias. Tá? Lembrando que as fases contagiosas são as primeiras, né? A fase catarral e a fase paroxística. Porém, na fase catarral, a gente ainda não imagina que seja coqueluche, então é mais fácil de disseminar o patógeno. Okay? E aí, chegando já no trato respiratório inferior, especificamente, a gente tem a bronquite, né? Bronquite, ela tem uma etiologia principalmente viral, assim como muitas, ou grande parte das infecções do trato respiratório superior, né? E essa bronquite, ela pode estar associada a uma traqueite proximal, né? Ou uma infecção pulmonar distal, né? Então, um agente infeccioso está causando um problema lá no pulmão, e a partir do pulmão ele começa a subir, né? A fazer uma infecção ascendente. Então, pode ser por conta de uma infecção pulmonar distal, tá? Os agentes etiológicos, né, principais são vírus influenza, né, o agente causador da gripe, mas quando a gente pensa em bactéria, aí as possibilidades são maiores, né? Então você tem pneumococo, hemófilos influenza, moraxella catarrhalis, né, e outros agentes de pneumonia, né, atípicas, como Mycoplasma pneumoniae e Chlamydophila pneumoniae. Né? Na bronquiolite, o principal agente disparado é o vírus sincicial respiratório, acomete ali crianças pequenas, com menos de 2 anos, mas principalmente aquelas crianças que têm idade inferior a 1 ano, então é bem característico, né, uma doença bem característica causada por esse vírus, tá? E a gente chega então no pulmão, né? Infecções pulmonares podem ser diversas, né? A principal delas é a pneumonia, né? Uma doença infecciosa, normalmente infecciosa, pode ser causada, na verdade, por algum agente químico também, outro agente que irrita o pulmão. A gente tem a pneumonia, né? E a gente também pode ter a tuberculose, que é uma doença característica, né, causada por um grupo de bactérias que fazem parte do complexo Mycobacterium tuberculosis. É uma doença que se caracteriza pela formação de granulomas, né, e por isso ela tem uma patogênese bem diferente. Tá? Mas durante a tuberculose pode haver manifestação de pneumonia pelo agente da tuberculose. Okay? Então vamos lá. As principais complicações das infecções pulmonares podem ser abscesso pulmonar, né, que se caracteriza por uma necrose, ou seja, pela morte do tecido pulmonar e uma coleção de pus nessas lesões, né, nessas cavidades que se formam, né, nas lesões ali no pulmão, no tecido pulmonar. A gente pode ter empiema pleural, também conhecido como piotórax, quando essa coleção de pus fica na pleura, ou seja, aquela membrana que reveste o pulmão. A gente pode ter a fibrose, né? Fibrose é um tecido que foi acometido por uma lesão, né? No caso aqui, infecção pulmonar, e esse tecido, ele, depois da lesão, ele cicatrizou, né? Ou seja, você teve uma cura da infecção, mas essa cicatrização compromete a sua função. Então, isso diminui, por exemplo, as trocas gasosas, tá? Ou então você pode ter complicações que vão causar problemas em outros órgãos. Então, a partir de uma bacteremia, né, a partir do pulmão, a bactéria pode sair dali e atingir a corrente sanguínea, a gente chama de bacteremia, pode causar uma infecção, uma inflamação generalizada, né, uma infecção generalizada acometendo outros órgãos, e essa resposta inflamatória generalizada que pode acontecer é chamada de sepsis. Com relação à pneumonia, a gente pode classificá-la de diferentes formas. Então, inicialmente, quanto à área afetada, a gente pode classificar a pneumonia em pneumonia lobar, né, que é o tipo mais comum de pneumonia, que é, enfim, a principal forma de pneumonia causada pelo pneumococo, né, por Streptococcus pneumoniae.
que é o principal agente bacteriano de pneumonia, né? A gente pode ter a broncopneumonia, que é uma pneumonia difusa, né? Como vocês podem ver aqui do lado direito, né? A broncopneumonia, você tem os infiltrados difusos no pulmão, os sítios que são adjacentes, que são contíguos, né, aos brônquios e aos bronquíolos, então uma pneumonia mais espalhada pelo pulmão, diferente da pneumonia lobar, que acomete normalmente um lobo inteiro, né? A gente pode também ter a pneumonia intersticial, né? O interstício é a área que fica ali entre os alvéolos, né, os septos alveolares. Então, se a área afetada é o interstício, a gente tem, então, a pneumonia intersticial, tá? Quanto ao agente causador, então a gente pode ter pneumonias causadas por vírus, né? De modo geral, são os principais agentes causadores de pneumonia. A gente pode ter a pneumonia bacteriana, que são mais graves, né, normalmente, e a gente também pode ter pneumonia causada por fungos, por parasitas e por substâncias químicas, né? Por substâncias químicas, normalmente, a gente tem uma pneumonia aspirativa, né? Então, cigarro, drogas, enfim, refluxo, né? Enfim, material que está no estômago pode, por refluxo, né, acabar chegando no pulmão. Então, você tem uma pneumonia causada por substâncias químicas, né? Nesses 3 últimos casos, o que a gente observa bastante é um aumento de eosinófilos, né? Então, também pode ser classificados por conta disso em pneumonia eosinofílica, ok? As pneumonias também podem ser classificadas quanto à forma de aquisição. Então, a gente tem o tipo mais comum de pneumonia, chamada de PAC, pneumonia adquirida na comunidade, né? A gente tem a pneumonia adquirida no hospital, tá? Essa pneumonia adquirida no hospital, ela normalmente ocorre por agentes infecciosos que são mais resistentes aos antibióticos, aos antimicrobianos. Então, o tratamento já é mais complexo, até porque o paciente que está no hospital, normalmente, ele já tem alguma outra complicação, né? Isso o torna mais suscetível, e o tratamento é dificultado ainda pela questão da resistência, né? A gente tem a pneumonia associada à ventilação, né? Ventilação mecânica, o uso de respiradores, né? Essa é uma pneumonia bem característica, mas que a gente poderia colocá-la como um tipo de pneumonia que é adquirida no hospital, né? Um outro exemplo de pneumonia é a pneumonia associada aos cuidados em saúde, que acometem principalmente pacientes que ficam em instituições que cuidam, né, de saúde, como idosos em asilos, pacientes que às vezes vão ao hospital ou uma clínica para fazer quimioterapia ou hemodiálise e acabam pegando pneumonia nesses sítios, nesses locais. Lembrando, normalmente são pacientes que têm alguma comorbidade, né, e isso os torna mais vulneráveis, tá? E pneumonia aspirativa, né? Como eu já falei para vocês, pode ter uma aspiração de um material do estômago, até mesmo da orofaringe, e isso pode chegar ao pulmão, né, e causar uma irritação lá do tecido pulmonar, tá? E quanto à manifestação, a manifestação ela pode ser típica, né, aqueles sintomas de uma pneumonia clássica, né, com bastante secreção, tosse, febre, né, fadiga, né, cansaço muscular, ou uma pneumonia atípica, em que os sintomas não são muito claros, o isolamento do agente não é tão fácil, você não consegue ver facilmente, então pouca expectoração, né, pouca secreção, né, quando você faz o esfregaço do material do trato respiratório inferior, né, o escarro, por exemplo, que pode ser utilizado para o diagnóstico, você não consegue visualizar os agentes, né? Então, uma infecção que tem uma manifestação muitas vezes subaguda, né? Os infiltrados, aquela opacidade que a gente observa normalmente numa pneumonia, a gente não consegue determinar um padrão, né? Então, essas pneumonias são chamadas de atípicas. A principal pneumonia, né, aquela mais frequente, é a pneumonia adquirida na comunidade. Vírus são muito comuns como agentes de pneumonia adquirida na comunidade, e aí o destaque para os vírus da gripe, para o vírus da gripe, né, influenza A e B, mas vários outros, vírus sincicial respiratório, adenovírus, metapneumovírus humano, para a influenza e, né, como está muito aí frequente, né, os coronavírus podem também causar pneumonia,
né? Existem vários coronavírus, cerca de 7 coronavírus podem causar infecções em humanos. Esses coronavírus podem causar infecções tanto no trato respiratório superior como no trato respiratório inferior. E aí eu destaco aqui o SARS-CoV-2, né, o vírus que está causando a pandemia atual de Covid-19, né, que é a doença causada pelo SARS-CoV-2, né, que é uma síndrome respiratória aguda grave. Tá? Mas a gente também pode ter agentes bacterianos de pneumonia adquirida na comunidade, né? Nesses agentes bacterianos, a gente tem aí disparado o pneumococo, né, Streptococcus pneumoniae, como principal agente, né? E outras bactérias também que podem causar essa pneumonia adquirida na comunidade. Hemófilos influenza, a incidência caiu por conta da vacina. A gente tem Staphylococcus aureus, né, que na comunidade a gente tem a cepa chamada de MRSA, CA-MRSA, então Staphylococcus aureus resistente à meticilina, adquirido na comunidade. É uma cepa que pode ser encontrada também no hospital, e aí normalmente no hospital é chamada de HA-MRSA, ou seja, Staphylococcus aureus resistente à meticilina, associado ao hospital ou aos cuidados em saúde. Enfim, Staphylococcus aureus é uma bactéria extremamente importante, que pode estar associada à resistência a antimicrobianos, e essa cepa MRSA é muito comum. Na comunidade, uma cepa resistente que se destaca é essa ICA-MRSA, que está associada à pneumonia necrosante, que tem um fator de virulência muito característico, que é a toxina de Panton-Valentine, ok? E várias outras bactérias, Streptococcus pyogenes, Moraxella catarrhalis, e aqueles agentes de pneumonia atípica, né, como Mycoplasma pneumoniae, Chlamydófila pneumoniae e Legionella pneumófila. Fungos, existem vários, né, existem alguns aí, aspergilos, pneumocistes, Toplasma, coccidioides, normalmente em pacientes que têm alguma doença de base, né, alguma comorbidade, que os tornam mais suscetíveis às infecções. E parasitas, no mesmo caso, a gente tem aí protozoários e eumintos, podendo causar pneumonia. Né, protozoário destaque aí para Toxoplasma gondii, e eumintos, a gente pode ter vermes chatos ou cilíndricos, né? Então, tenassólio, cistossoma, ascaris lumbricoides, estrongiloides stercoralis, enfim, vários agentes eumínticos causadores de pneumonia. Tá? Então, aqui eu vou tentar resumir, né, os principais agentes de pneumonia adquirida na comunidade no hospedeiro normal, né, aquele que não tem nenhum fator sabidamente conhecido que o predisponha para uma pneumonia. Então, em adultos e crianças, né, normalmente saudáveis, aqueles agentes mais comuns são Streptococcus pneumoniae disparado, né, assim como vírus e uma outra bactéria, Haemophilus influenza. Tá? Quando você tem indivíduos que vão para áreas específicas, né, vão viajar para áreas específicas, você pode ter algumas pneumonias que vão variar de acordo com a área e com a época do ano ou a época em que essa viagem ocorre. Então, para áreas endêmicas, né, você pode ter pneumonia causada aqui por fungos, né, coccidioides ou Histoplasma capsulatum, no sul dos Estados Unidos. Né, nos trópicos, Burkholderia pseudomallei, que causa melioidose. Né, para áreas epidêmicas, de acordo com determinada época do ano, você pode ter surtos aí, principalmente por Yersinia pestis. Né, a gente está no meio de uma pandemia aí por Covid. Né, a peste é uma pandemia muito conhecida, né, dizimou grande parte da população mundial séculos atrás. Então, 1300, por ali, a gente teve surtos de peste que se repetiram várias vezes. Né, a peste ela pode acometer a pele ou, enfim, outros sítios. Quando acomete o trato respiratório, a gente chama de peste pneumônica, né? E a pele, aquela peste mais comum, a gente chama de peste bubônica, ok? No ambiente hospitalar, a gente pode ter a disseminação de micro-organismos, né, pelas torres de ar-condicionado, pelas áreas de resfriamento. Então, isso está muito associado a uma bactéria chamada Legionella pneumófila, tá? Que tem esse nome, Legionella, porque era um agente comum de pneumonia naqueles legionários, né, que eram, né, recrutados para fazer incursões em países da África, enfim, na época das cruzadas. Né? Então, Legionella tem esse nome. Né?
A gente tem pneumonia que pode acometer neonatos, então Streptococcus agalacti e Escherichia coli são os principais agentes de pneumonia neonatal, né? Mas a gente também tem outras bactérias, protozoários e vírus que podem causar, né, esse tipo de doença. Então, treponema pálido, então na sífilis congênita, né, pode causar problemas, né? Toxoplasma gondii, citomegalovírus, o herpes e até mesmo a rubéola. Né? E temos aquelas pneumonias que estão associadas a zoonoses, então a exposição a animais, seja a exposição direta a animais ou produtos derivados desses animais. Então, normalmente uma doença ocupacional, né? O que é isso? Doença profissional, ou seja, profissionais que trabalham diretamente com animais ou produtos desses animais. Então a gente tem aí Coxiella burnetii, né, que causa febre Q, Brucella, né, causa brucelose, Leptospira, causa leptospirose, e tularemia, né, causada por Francisella tularensis, né? A gente tem aí contato mais próximo com pássaros que podem levar a pneumonia, né, por Chlamydophila piscitaceae, né, ou mesmo com dejetos de morcegos, a gente tem aí um fungo, né, o Histoplasma capsulatum, né, e contato com produtos de animais, né, a gente tem aí Coxiella burnetii, novamente, né, uma bactéria que se assemelha muito à Rickettsia, era Rickettsia no passado, virou Coxiella, né? E também temos o Bacillus anthracis, né? Uma bactéria anaeróbia, que foi usada para fins terroristas, né? No início dos anos 2000, nos Estados Unidos, né? E que pode causar infecções cutâneas, o carbúnculo, né? Mais conhecido, mas também pode acabar acometendo o pulmão, né? E o antraz, né, que é a bactéria, também pode causar doença chamada de carbúnculo, pode acometer o pulmão e causar uma pneumonia grave, até mesmo uma meningite. Tá? Então, é uma possibilidade. Tá? E com relação ao hospedeiro que tem alguma comorbidade, alguma anormalidade fisiológica, a gente pode ter uma pneumonia tanto na comunidade quanto associada ao ambiente hospitalar. Né? Então, normalmente, eles podem ter uma doença respiratória subjacente, e aí, se essa doença respiratória subjacente for uma infecção viral, a gente pode ter uma complicação por uma bactéria. Normalmente, o pneumococo é o mais frequente, mas outras bactérias podem causar, e aí entra Staphylococcus aureus. A gente pode ter aí pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, então várias bactérias podem causar infecções nesses pacientes. A gente pode ter pacientes fibrocísticos, né? Então a fibrose cística é uma doença genética que acaba levando a problemas na secreção das células, né? Então problemas respiratórios são muito comuns, porque o muco produzido ele é muito mais viscoso, né? Então ele prende mais e é difícil de ser retirado, difícil de retirar tudo que fica preso nele. Né? Então, Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia, Hemófilos influenza e Staphylococcus aureus são agentes importantes de pneumonia em pacientes fibrocísticos. Né? No ambiente hospitalar, pacientes que são submetidos à ventilação mecânica, eles acabam sendo suscetíveis, se tornando suscetíveis a infecções respiratórias. Pseudomonas aeruginosa é o principal agente bacteriano associado à ventilação mecânica, né? Klebsiella pneumoniae também é muito comum, né? Se você tem um paciente que está em coma, né, tem uma redução do nível de consciência, ele pode aspirar, né, conteúdo do trato respiratório, da cavidade oral, na verdade, da orofaringe, né, e também, até mesmo por conta de refluxo, pode acontecer a aspiração para o pulmão, mas normalmente vem da cavidade oral, né? E aí o paciente pode aspirar a microbiota orofaríngea, e aí vai uma série de patógenos que também são encontrados no trato respiratório superior, né? Em casos de alcoólatra, né, eles vão ter uma redução do nível de consciência também, e aí tem uma queda da imunidade, né? A gente já falou aqui que o álcool é um dos agentes que causa disfunção do trato respiratório,
mecanismos imunes e da própria mucosa, da fisiologia do trato respiratório. Então, você tem aí causas bacterianas, como Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, né, a gente comentou rapidamente sobre tuberculose, e a própria microbiota orofaringe, né, e imunocomprometidos, né, podem ter, então, complicações também, pneumonia, sejam pós-transplante de órgão, né, então, nocárdia, aspergillus, cândida, no nocárdia, então, a bactéria que se assemelha um pouco a Mycobacterium tuberculosis, né? Fungos aqui também podem causar infecções nesses pacientes, então aspergillus e cândida, né? Em pacientes HIV positivos, a gente pode ter aí problemas pulmonares, né, por micobactérias e pneumocistis carini, né? E pacientes que são submetidos à quimioterapia também têm uma diminuição da sua função imune, né? E aí ficam suscetíveis a várias infecções, sejam por fungos como aspergillus e bactérias como nocardia, Mycobacterium tuberculosis, enterobactérias e pseudomonas. Então, como vocês podem ver, os agentes de pneumonia são inúmeros, né? Então o diagnóstico disso é bem complicado, né? Então, tudo depende de vários fatores. Então, se é um paciente, se é um indivíduo que tem uma ocupação, é uma profissão que lida direto com animais, você vai suspeitar de alguns agentes. Se não você vai ver se ele tem alguma disfunção. Isso tudo pode ajudar nas suspeitas, mas para você poder confirmar, você vai ter que fazer testes laboratoriais, não tem jeito, tá? Pensando na pneumonia adquirida no hospital, a gente tem aí as infecções do trato respiratório inferior como importante causa de morbidade e até mesmo mortalidade dentro do hospital, e aí varia de 20% a 70% das infecções que acometem os pacientes internados, né, das infecções nosocomiais, das infecções hospitalares, né, principalmente em UTI ocorrem as infecções do trato respiratório inferior, e a pneumonia é a principal delas, né, isso porque em UTI a gente normalmente tem uma alta densidade de pacientes, esses pacientes normalmente são imunocomprometidos e frequentemente submetidos a procedimentos invasivos, né? Normalmente a pneumonia em ambientes hospitalares tem um tratamento mais difícil, porque normalmente é por um agente multiresistente, né? E o tratamento vira e mexe é empírico, né? Porque o paciente ele precisa ser tratado logo, você não pode esperar o resultado do diagnóstico laboratorial para iniciar o tratamento. Então esse tratamento ele é empírico, baseado então no protocolo que é definido para aquele hospital, que é obviamente construído a partir do histórico de infecções daquele hospital e do perfil de resistência das bactérias que circulam por ali, né? Então, destaco aqui, nessa lista da OMS de 2017, dos principais patógenos bacterianos que são resistentes a antimicrobianos. Então, essa lista divide os patógenos em três categorias. No ambiente hospitalar, a gente tem patógenos que estão na categoria 1 crítica, e na categoria 2 alta, que são importantes agentes de pneumonia, né? Então, a Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa e enterobactérias, né, resistentes a carbapenemas e a cefalosporina de terceira geração são importantes agentes de pneumonia no ambiente hospitalar. E a gente tem Enterococcus faecium, né, destaque para os VREs, né, e Staphylococcus aureus, destaque para MRSA, né, HA-MRSA, ou VRSA, enfim, também resistente a vancomicina, que podem causar pneumonias adquiridas no hospital. Aqui, só para destaque, né, na categoria média, a gente tem pneumococo e hemófilos e influenza, que são importantes agentes de pneumonia adquirida na comunidade e que no ambiente hospitalar acabam se diluindo aí com outros agentes, tá? Falando das microbiotas, né, falando da microbiota das vias aéreas superiores, a gente tem uma grande concentração e uma grande diversidade de micro-organismos que colonizam o trato respiratório superior, né? E dentro dessa microbiota, a gente tem bactérias patogênicas, né, clássicas, que podem ser encontradas no trato respiratório superior de forma assintomática. A prevalência na população vai variar de acordo com diferentes fatores, como idade, né, por exemplo, né, o sítio,
mas esses patógenos podem ser encontrados lá de forma assintomática. Então, destaque para Streptococcus beta-hemolítico, né, o Streptococcus pyogenes, a gente costuma encontrá-lo na orofaringe, na nasofaringe, o pneumococo também nos mesmos sítios, né, nas serimeningitides e hemófilos influenza, né, e Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus mais encontrado nas narinas anteriores, né, nas fossas nasais. Os outros, eles são mais encontrados na nasofaringe e também, né, na orofaringe a gente pode encontrá-los, tá? Então, eu destaquei aqui pneumococo, né, nas serimeningitides conhecido como meningococo e hemófilos influenza. Essas 3 bactérias são os principais agentes bacterianos de meningite, né, incluo aí também a tuberculose, né, a tuberculose meningoencefálica, também é um importante agente de meningite, mas pensando naquelas que fazem parte da microbiota das vias aéreas superiores, a gente tem esses 3 patógenos que podem estar ali de forma assintomática, ser transmitidos para a população e aí podem causar, então, infecções graves, né, doenças graves, como a meningite. Então, temos aqui o meningococo, que é um diplococo gram-negativo, e o pneumococo, que é um diplococo gram-positivo, ok? Hemófilos influenza é um cocobacilo gram-negativo. Tá? Esse trabalho aqui, essa revisão, ela é bem interessante, ela mostra alterações significativas na microbiota, né, no microbioma do trato respiratório superior em decorrência do tabagismo, seja o tabagismo ativo ou passivo, né, que é mais comum aí em crianças, nesse tabagismo passivo. Então, a gente tem aqui um estudo de 2010 na população adulta, eles avaliaram o microbioma da nasofaringe. Basicamente, o que eles observaram foi o aumento de bactérias gram-positivas, aqui pertencentes ao filo Firmicutes, né? E uma diminuição de bactérias gram-negativas anaeróbias, aqui do filo Bacteroidetes, com, na verdade, a exceção de um aumento aqui de Porphyromonadaceae, né? Uma família de bactérias gram-negativas anaeróbias estritas, frequentemente associada a doenças na cavidade oral. Tá? Um outro estudo em adultos de 2005, também avaliando a nasofaringe, ele avaliou micro-organismos específicos e ele observou que em fumantes há um aumento de colonização por Streptococcus pneumoniae e Streptococcus pyogenes, assim como hemófilos influenza e Moraxella catarrhalis, ou seja, patógenos importantes do trato respiratório superior. Né? Em crianças pequenas, né, um estudo de nasofaringe observou que também há um aumento de pneumococo, né, tabagismo passivo, né? E um outro estudo que avaliou os cigarros, né, os micro-organismos encontrados no cigarro, eles conseguiram cultivar bacilos, né, ou identificar bacilos, Clostridium, Enterococcus e Staphylococcus, e isso entre os gram-positivos, e entre os gram-negativos, Acinetobacter, Burkholderia, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, Serrácea, Campylobacter e Proteus. Todos esses agentes patogênicos muito comuns, principalmente em ambiente hospitalar, né, mas também em infecções do trato respiratório superior de modo geral. Né. O microbioma pulmonar, isso aqui é bem interessante, porque até pouco tempo atrás, a gente achava que o pulmão era um órgão estéril, né? A gente sabe que não é mais um órgão estéril, existe microbioma pulmonar, a evolução das técnicas de análise permitiu a gente identificar micro-organismos normalmente no pulmão, né, na saúde, tá? Normalmente, esses micro-organismos estão em baixa densidade, porém numa alta diversidade, né? E se vocês observarem aqui na imagem, né, no perfil de micro-organismos, o perfil do microbioma pulmonar, ele é muito parecido com o microbioma oral ou até mesmo o microbioma gástrico, né? E ele não é tão parecido assim com o microbioma nasal, tá? Então, isso é extremamente interessante e o pulmão ele parece que é transitoriamente recolonizado por microaspiração ou inalação, né? Então, pequenas quantidades de micro-organismos vão chegando no pulmão, o pulmão elimina,
né, uma parte deles, e depois volta a se recolonizar. Então, parece que há uma recolonização transitória do pulmão. Mas, em condições de saúde, é uma baixa densidade de micro-organismos. Então, a fonte primária do microbioma pulmonar na saúde parece ser a microbiota oral, ok? Então, a gente tem Prevotella, Veillonella e Streptococcus como importantes agentes, né, colonizando ali, fazendo parte desse microbioma pulmonar, mas também Fusobacterium, Hemófilos, que são bactérias encontradas normalmente no trato respiratório superior, mas principalmente ali na cavidade oral, né? Em geral, o microbioma nasal ele não contribui muito para o microbioma pulmonar, a princípio, né? Provavelmente por conta do fluxo salivar, que é muito maior do que o fluxo de secreção nasal. Então, essa aspiração acaba levando, né, essa microaspiração, ela acaba levando muito mais micro-organismos a partir da saliva para o trato respiratório superior, né? Exceto em casos em que o paciente apresenta rinorreia frequente, aí a secreção nasal aumenta, e aí você tem uma microbiota mais similar entre a cavidade nasal e o pulmão, né? Na saúde, poucos indivíduos têm um microbioma nasal e pulmonar similares, poucos. Não se sabe o porquê que são poucos, mas são poucos os pacientes que vão ter esse microbioma similar entre o pulmão e a cavidade nasal, né? E o microbioma pulmonar, né, ele tem um modelo bem característico de imunoecologia, né, chamado de vida na Antártica. Né? Qual Antártica? É essa Antártica? Não é essa Antártica, obviamente, essa vida na Antártica. Né? O que seria esse modelo de imunoecologia vida na Antártica? As condições de vida na Antártica para o ser humano, né, não são boas. Né? Então você pode ter lá uma colonização transitória. Um grupo pequeno de seres humanos vai lá, fica um tempinho e sai. Né? Então eles ficam ali transitoriamente, as condições não são muito favoráveis, então eles vão e voltam. Então uma população pequena consegue se manter ali. Né? Agora, se as condições começarem a mudar, você pode ter uma população maior, né? O que mais ou menos acontece no pulmão. Se você tem algum tipo de disfunção, as características do local mudam, você consegue se adaptar àquele local e aí você consegue povoar a Antártica, você consegue povoar o pulmão. Não se sabe exatamente qual é o limiar, o que acontece para que ocorra essa mudança de características no pulmão, né? Mas acredita-se que precisa haver um equilíbrio entre três fatores para que não haja ou para que haja a doença, né? Para que não haja, precisa haver equilíbrio, se houver desequilíbrio, vai haver a doença. Então, os fatores são a entrada de micro-organismos nas vias aéreas, a eliminação de micro-organismos daqueles sítios e a taxa de reprodução microbiana, né? Que vão ser determinadas pelas condições locais. Ou seja, em condições normais, embora haja entrada, ocorre uma eliminação frequente desses micro-organismos e a taxa de reprodução microbiana fica baixa. Né? Se você tem um desequilíbrio desse sítio, né, você tem uma entrada mais frequente de micro-organismos, por conta de uma série de fatores, o micro-organismo, o nosso trato respiratório inferior, não consegue eliminar, não consegue matar, né, aqueles micro-organismos ali, que começam a se multiplicar, as condições mudam, né, e eles se instalam de forma mais fácil, né, e a doença se instala naquele paciente. Né? Então, doenças agudas e crônicas com certeza mudam drasticamente os determinantes ecológicos dali do pulmão, e por isso que você tem uma alteração do microbioma pulmonar na doença. Né? O tabagismo, por incrível que pareça, não altera o microbioma pulmonar, mas com certeza altera o microbioma nasal, a gente mostrou anteriormente, e as funções imunes das vias aéreas. Então, é essa alteração da função imune causada pelo tabagismo é que vai favorecer lá na frente a implantação de uma doença pulmonar. Né? Por que não altera? Porque fizeram, na verdade não se sabe muito bem, mas fizeram vários estudos com indivíduos fumantes que são considerados saudáveis, entre aspas, né? Ou seja, aqueles que não têm nenhuma infecção pulmonar, e eles observaram que a microbiota do pulmão não mudava por serem fumantes, era bem parecida com a microbiota da cavidade oral, enfim, de outros indivíduos. Então a microbiota pulmonar não muda no tabagismo, mas a microbiota nasal muda. Tá? Então, importante marcador
de doenças do trato respiratório inferior, a diminuição de bacteroidetes, ou seja, bactérias anaeróbias estritas, e um aumento da concentração de gama-proteobactéria, né, que são os principais patógenos gram-negativos, né, as enterobactérias, por exemplo. Tá? Então, mudanças no microbioma pulmonar associadas a doenças pulmonares crônicas estão sendo analisadas em vários estudos. Então, vários estudos de microbioma estão tentando identificar alterações que possam servir como marcadores em vários tipos de doenças crônicas, então, como bronquiectasias, né, fibrose pulmonar idiopática, responsividade a determinados agentes para o tratamento na asma. Então, existem vários estudos sobre o microbioma pulmonar, né, em indivíduos que apresentam doenças pulmonares crônicas, ok?